Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 601 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, analítico, crítico, propositivo, na defesa intransigente da Constituição de 1988, indique a uma amiga ou um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e use com vocês, muito bem fazem a parte dos comentários. São 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 comentários. Muito legal, muito obrigado mesmo. A última entrevista que nós postamos foi com o senador ontem, com o senador Alessandro Vieira, né, um dos proponentes aí da CPI da Covid, né, e que demandou o Supremo Tribunal Federal e teve decisão do ministro Barroso indicando a necessidade, já que segue o prazo regimental, o que é determinado pelo regimento, a constituição da CPI, que deve ser lido o requerimento, tudo indica, pelo noticiário na próxima terça-feira. E também interessante a entrevista do senador, que inclusive contraiu a Covid-19, perdeu uns 11 quilos, tem coisas bastante interessantes, assistam. E essa agora, segunda-feira, vamos já ter 2 entrevistas, não vou nem falar quais, já temos também marcado na terça, na quarta, na quinta, e aí estamos recheados de entrevistas, sempre com a perspectiva de qualificar as reflexões sobre o Brasil, nesse momento dramático e mais complexo da história do Brasil republicano. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Como de hábito, li todos os jornais, portais, passei pelos blogs, dei uma geral aí em todo o noticiário, e há um sentimento de perplexidade, né? As pessoas, os analistas, comentaristas, nas entrevistas, entender, mas o que aconteceu com o Brasil? Nós suplantamos 350 mil mortos, passamos de 350 mil mortos, e essa semana que terminou foi a pior semana da pandemia. Tivemos 21.172 mortos em uma semana, sem estarmos em guerra. É algo assim difícil, que daqui a alguns anos, certamente os analistas, as pessoas vão falar assim, como é possível numa semana no Brasil, num país que tem uma importância econômica, uma estrutura estatal consolidada, que temos problemas, mas não é possível que a gente não conseguisse enfrentar uma pandemia e sem um tiro, sem nada, perderam a vida aqui 21.172 brasileiros e brasileiras. É algo impensável, intolerável, né? E sem que ocorra uma resposta efetiva, né? As pessoas estão indignadas, eu tenho falado sempre isso nos nossos encontros, estão angustiadas, não encontram um conduto legal para manifestar sua insatisfação, mas é difícil, nós temos muitas perguntas e pouquíssimas respostas para entender essa conjuntura que nós estamos vivendo. Agora, foi a pior pandemia, a pior semana da pandemia, 21.172 mortes. Terrível, em uma semana sem um tiro, sem nada. E lembrar que no conflito no leste da Ucrânia com a Rússia, conflito que se estende há 7 anos e que agora a temperatura voltou a ficar quente, o presidente da Ucrânia muito preocupado, esteve inclusive na fronteira da região onde ocorrem os incidentes, dizendo, olha, nós já perdemos 15 mil nesses 7 anos, 15 mil ucranianos nesse conflito tal. Num conflito militar, de um movimento de secessão no leste da Ucrânia, em 7 anos, perderam 15 mil ucranianos, perderam a vida. No Brasil, em uma semana da pandemia, sem um tiro, morreram 21.172 brasileiros. Não dá, né? E, com tudo isso, o Bolsonaro zomba, é motivo de chacota as mortes. Ele veio a São Paulo, naquele jantar demoníaco, que só vai lá gente que não tem caráter, que não tem compromisso com o Brasil, né? Porque você convidado para um jantar com o Adolfo Hitler, você não vai. Então, vi hoje aqui no jornal dizendo, é questão de educação, eu fui convidado. Não, senhor,
E o senhor é um médico, o que é pior. Nós temos um genocida na presidência e o senhor vai numa boa. E ainda fala naquela reunião, não tem isso, é necessário dignidade, né? No momento mais dramático da história brasileira, mais dramático. Puxa, numa semana morreram 21.172 pessoas e eles vão ao jantar como se não tivesse problema nenhum. E vão comemorar o quê? As 21.172 mortes dessa semana, que é a pergunta que se faz a um jantar comemorativo daquele, que não representa o empresariado. Importante destacar que lá foi uma farsa, foi um jantar fake, para construir uma ideia de que, entre aspas, o empresariado sustenta esse governo criminoso. Não, vide o manifesto de 3 semanas atrás, economistas e empresários, então, que apresenta, inclusive, um manifesto muito ponderado, que não tem vinculação nenhuma com aqueles que foram conestar o presidente genocida, o presidente nazifascista. Gente sem caráter. Isso é importante. Gente sem caráter. Né? E eu não sei por que também a imprensa foi lá para ficar fotografando. Para quê? Para quê? É a mesma coisa quando tem a saída do Palácio da Alvorada, quando a imprensa resolveu não mais cobrir porque era motivo de agressão, de xingamento, etc, etc. Não precisava cobrir aquilo. E eles plantaram a ideia que ele foi ovacionado por 20 pessoas, 25 pessoas. Tem até um coronel da rota que ele levou, que agora coordena a CEAGESP, e ele tem fixação nesse coronel, porque ele levou o coronel para quê? E disse, vocês conhecem? Ninguém conhecia. Ele está resolvendo o problema com os carretos. Carretos são aqueles senhores que ficam puxando o carreto com as compras, que tinha corrupção. Ele ficou dissertando sobre isso. Na semana em que o Brasil perdeu 21.172 pessoas, e nenhuma dessas pessoas que estavam no jantar, indignas, sem caráter, né, teve coragem de falar, mas espera um pouco, e as vacinas? E a Pfizer, que ofereceu em agosto 70 milhões de vacinas, e sequer recebeu resposta? Né? Então, vamos ter mais dignidade, mais vergonha na cara, né? Que é o que falta a esses que foram esse jantar demoníaco. É importante ressaltar isso, porque eu vi umas interpretações das pessoas falando, porque o empresariado isso, o empresariado aquilo, tudo conversa fiada. Ali tem a gente que quer mamar nas tetas do Estado, né? É incrível, esse empresariado foi tucano, foi lulista, foi dilmista, foi temerista, e agora é bolsonarista, e é qualquer um. Se vir um demônio, acho que é pior do que o Bolsonaro, nem o demônio será, porque ele é pior que o demônio, né? Quando ele chegar ao inferno, certamente o demônio fala, pô, aí tá demais, né? Chega, né? Perdi meu poder aqui. Mas eles são qualquer coisa, gente que não tem compromisso de pertencimento a uma nacionalidade, né? Do futuro do país. São gente que não está nem aí com o que está ocorrendo no Brasil, está no Brasil para saquear o Brasil e gosta de viver fora, inclusive um deles que fica 6 meses no exterior. Então, eles estão aqui para saquear, são piratas modernos, não tem qualquer compromisso com o Brasil. Então, isso é importante ressaltar. E todos em nome de Jesus. Lá estava cheio de evangélicos, que não são cristãos, não são evangélicos, coisa alguma, mas uso do evangelismo para fazer propaganda política, né, de um presidente genocida. Como é possível alguém ser cristão, ser evangélico e sentar numa mesa com um assassino? Um homem que tem as mãos sujas de sangue de 350 mil brasileiros. Né? Não é uma contradição em termos? Claro que é. Então, não vamos dar importância. As pessoas não representaram nada, é uma farsa. Eu estou só fazendo essa intervenção, né, para deixar bem claro, chega, não vamos perder tempo com esse. E ontem, no sábado, né, ele foi para São Sebastião, um distrito muito pobre, lá, porque Brasília, né, depois você tinha as cidades satélites, né, tinha todas aquelas cidades satélites, e ali foram construindo, depois as cidades foram crescendo, e hoje são muito grandes, etc. Tal, nem recebe mais essa denominação. E ele foi para lá no sábado, foi de moto, sem máscara, fomentou aglomerações, né, não utilizou do álcool gel, absolutamente nada. E não está nem aí com as recomendações das autoridades sanitárias. E aí foi visitar, passou primeiro numa padaria, depois foi comer frango numa banca de frango, que a senhora nem deixou ele entrar porque ele estava sem máscara, e depois foi visitar imigrantes venezuelanos. E aí
foi um negócio inacreditável, né? Ele começou a conversar com os venezuelanos dizendo que nós vivemos aqui numa ditadura, né? Os brasileiros estão experimentando nós estamos vivendo uma ditadura. Eu não sabia que era uma ditadura por causa do isolamento do isolamento social, um negócio inacreditável. Os venezuelanos, coitados, não entendiam ele sem máscara, com toda aquela caterva que ele traz uma malta junto com ele, né? Todos sem máscara, são irresponsáveis, gente criminosa contra a saúde pública. Isso tem o Código Penal, tem a Constituição, há todo um ordenamento legal que trata dessa questão, né? E os venezuelanos, coitados, assustados, porque não entendiam do que ele estava falando, né? Ele primeiro disse que vive numa ditadura aqui porque é isolamento social, e aproveitou para atacar o Supremo Tribunal Federal, chamando de absurdo dos absurdos a decisão sobre a CPI da Covid, quando há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, quando o pedido cumpre o que determina o regimento do Supremo Tribunal Federal. E quem é ele para falar sobre lei, sobre, né, fundamento legal, quando ele desconhece, ele nunca leu a Constituição, né? E aí os venezuelanos, coitados, assustados, porque ele começou a falar que o Brasil é uma ditadura, que é um absurdo dos absurdos que o Supremo decidiu, eles nem sabem que é o Supremo, estão há pouco tempo no Brasil, né? Aí ele começou a xingou o governador de São Paulo de patife, né? Eles acho que nem sabem o significado dessa expressão, os venezuelanos, e começou a falar, olha, lá na Venezuela não tem nem mais animais, né? Comeram até cavalo, tal, né? E aí ele começa a falar aquilo que ele aprende na cultura do WhatsApp. Porque existe entre aspas, uma cultura do WhatsApp que é a cultura do Bolsonaro e dos nazifascistas bolsonaristas, é a cultura dos ressentidos. A cultura do WhatsApp é a cultura dos ressentidos, são aqueles que têm ódio do conhecimento, do estudo, de quem se qualificou na universidade, quem fez graduação, quem fez mestrado, quem fez doutorado, quem escreve livros, quem lê os livros. Quer dizer, eles têm, disso que está aqui, ou que está por tudo aqui, eles têm ódio, eles são ressentidos, então eles querem aprender como se fosse possível aprender pela cultura do WhatsApp. Em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, vem um vídeo explicando a Venezuela. Imagina, primeiro precisa entender a formação na Venezuela, o processo histórico pré-independentista, como é que foi o processo independentista, o papel do Bolívar, lembrar toda a história, quando ele vai para a Jamaica, quando ele volta, como é que se construiu a Venezuela, e depois do processo histórico do século XX, as ditaduras, passar por Gomes, Pérez Jiménez, etc., conhecer um pouco da história da Venezuela, ver o que foi em 1958, depois a estabilização, aí depois vem o que aconteceu a posteriori com a Venezuela, precisa estudar. Não, ele resume aquilo que leva tempo, reflexão, conhecimento da boa bibliografia, né, em 2, 3 minutos da cultura dos ressentidos, que é a cultura do WhatsApp. Aquilo que não agrega reflexão crítica, não coloca questões, né? Não pega toda a tradição que nós temos de cultura de 20 séculos, 25 séculos, né, no mundo ocidental, nada disso, nada disso. É tentar sempre soluções simples para problemas extremamente complexos e, evidentemente, que são soluções absolutamente equivocadas. Então, o presidente teve tempo de ir para São Sebastião, uma região muito pobre, muito carente do Distrito Federal, mas não foi nunca visitar uma universidade, um centro de pesquisa da área de saúde pública, né? Conversar com secretários de saúde, com especialistas, ir a hospitais dentro do que é possível, evidentemente, como a pandemia, né? Ser aquele elemento agregador. Não, ele chega, vai falar para os venezuelanos que o governador de São Paulo é patife. Mas isso é momento de agregar, de ter uma liderança, buscar fazer um trabalho coletivo frente à situação mais dramática da saúde pública na história do Brasil republicano. Não está nem aí, né? Então, quando aí você começa a ver aqui, você começa a ver o noticiário, você fica assustadíssimo, né? E de manhã, ontem, ele recebeu no Palácio os presidentes do Palmeiras e do Flamengo, hein? Quer dizer, que caterva, né? Inclusive os presidentes. Que caterva, né? Que caterva, coisa baixa. É incrível como o futebol, quase no seu conjunto, com exceções, eu conheço muito bem a história do futebol, acompanho, li, estudei, fui testemunha presencial de milhares de jogos, vejo esses dirigentes, a maior parte deles são horrorosos, mas para quê? Vai visitar
o presidente da República. Para quê? Nesse momento, né, que eles deviam dar exemplos, falar do que está ocorrendo, nada disso. Gente baixa. Agora, o do lado do criminoso Bolsonaro, pior ainda, ele tem tempo para isso. Agora, justamente de ter recebido os profissionais de saúde que estão na frente de combate, na frente de batalha. Quantos profissionais de saúde morreram no Brasil com a Covid-19? Eu não tenho número agora, confesso, mas foram dezenas, dezenas e dezenas. Ele podia pegar esses exemplos, essas pessoas que estão vendo as pessoas morrerem, isso vai afetar a vida desses profissionais de saúde para todos sempre, né? Receber médicos, né? Sabe, levantar o astral, mas nada disso. Né, mostrar, falar das vacinas, ele tem um comportamento que é idêntico desde o ano passado, desde fevereiro até agora, fevereiro de 2020, até agora, que não mudou. E é um comportamento criminoso. E o que chama mais atenção, que eu passando por todo esse noticiário hoje de manhã, aí fui ver no período da tarde, né? Aí fui ver o Zema, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, né? Aí uma entrevista do Romeu Zema, falei, vamos ver o que ele está falando, né? Ele diz que coleciona frases. O Romeu Zema é uma coisa patética. Sabia que Minas Gerais já teve figuras como Milton Campos, Magalhães Pinto, Tancredo Neves, entre outros, né? Lá atrás, no final dos anos 20, Antônio Carlos, né? E agora tem Romeu Zema, o colecionador de frases. É o Marquês de Maricá Mineiro. É uma coisa patética a figura dele, né? Eu uma vez até disse, numa news eu tive contato, ele veio a São Paulo, como não há motivo de esconder isso, ele falou, eu precisava tomar um café, era um sábado, eu fui, tudo bem, aqui na região, tomar um café, ele queria, em 2019, primeiro semestre, aí lá fomos ele conversar, ele começou a falar as coisas lá e tal, e aí eu fiz uma pergunta óbvia para ele, o senhor quando participou nas eleições, o senhor participou para ganhar? O senhor estava preparado para ser governador de Minas? Ele falou, não, eu entrei para perder. Ele falou, eu queria eleger acho que 2 deputados federais e 3 estaduais. Aí eu ganhei. Assim, é assim que é o Brasil. Nós estamos vivendo um período, não é que o Brasil foi sempre assim, não. Inclusive, eu estou terminando uma história concisa do Brasil, trabalhando igual um maluco. Mas não, isso não é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Quer dizer, ele concorreu só para pro forma. Aí foi para o segundo turno e ganhou. Em suma, ele não tinha preparo algum para ser governador de Minas. A minha experiência em gestão pública, né? E nem conhecimento, podia ser não ter experiência, mas você entender o que é o seu estado, conhecer a história do seu estado, os principais problemas, entender a geografia do seu estado, saber, olha, lá no Jequitinhonha tem esse problema, na zona da mata tem isso, na região sul-mineira tem isso daqui, no Triângulo Mineiro tem isso. Ele não sabe nada. Nada. É patético. Dá vontade. Eu fico olhando e você fala assim, mas não é possível. Tem hora que você até faz assim, será que você está sonhando um pesadelo, na verdade? Né? Não, o sujeito está ali. Aí você fica pensando, você fala, meu Deus do céu. E hoje deu uma entrevista. E o Marquês de Maricá Mineiro, que coleciona frases, coleciona frases, que ele diz que posta essas frases. Eu nunca vi, porque eu não vou ficar procurando as postagens do Zema, eu tenho mais o que fazer na vida. Aí ele disse o seguinte, que Bolsonaro está sendo perseguido. Bolsonaro está sendo perseguido, um assassino, um ladrão, porque rouba dinheiro público, peculato é roubo, né? Um sujeito responsável, um genocida, um traidor da pátria que entregou durante 2 anos, quando Trump era presidente dos Estados Unidos, se ajoelhou, aquela coisa horrorosa, aquele sujeito, né, que dá até nojo, asco, que era o então presidente norte-americano, ele fez isso. Um sujeito que não tem expressão nenhuma, que é chamado de mito, porque mito para mim é um tremendo orador, um cara que tem uma história, muitas vezes que também tem uma produção, que escreve, isso é mito na história da América Latina, lembrar aquelas figuras míticas tal, que são grandes. O outro, coitado, tem um vocabulário de 500 palavras, né? E com tudo que ele fez, sabotando a vacina, sabotando o isolamento social, sabotando as medidas econômicas, isolando o Brasil do mundo, virou um estado pária da comunidade internacional, atacando os direitos humanos, tudo isso, o Zema, o pobre Zeminha, o Zeminha disse que ele está sendo perseguido.
né? E saber, aí eu me lembrei e falei assim, vamos retroagir e lembrar as crises do Brasil republicano e o papel de Minas Gerais nas crises do Brasil republicano. Né? Lembrando que lá em 1889, Minas não tinha um partido republicano. O Partido Republicano é fundado aqui em Itu, em 1873, o Manifesto é de 1870, no Rio de Janeiro, fundado em 1873 em Itu, e Minas tinha, inclusive, já eleito no Império um parlamentar republicano, tal, mas não tinha expressão, mas era por razões, ali o voto era distrital, por razões regionais, tal, não tinha. Tanto que você vai chamar o Cesare Alvim inicialmente republicano, é exagero. Mas isso ocorreu também em outros estados, províncias, que depois viraram estados do Brasil, né? Você tem uma série de lugares, e a Bahia tinha 5, o César Zama, outro César, esse é outra pessoa totalmente diferente. Né? Ele diz assim, pô, aqui na Bahia tinha 5, né, republicanos, isso num panfleto ali logo após a proclamação da República. Bem, e se você olhar, no geral, não tinha republicanos, as guarnições militares é que proclamaram a República, excetuando São Paulo, que tinha um núcleo forte do partido mais organizado, do Partido Republicano, um pouco no Rio de Janeiro, jornalistas, tal, Quintino Bocaiúva, por exemplo. No Rio Grande do Sul, a figura mítica, essa sim, de Júlio de Castilhos. Hoje eu estava lendo sobre o Rio Grande do Sul, dizendo que os empresários do Rio Grande do Sul, não sei que empresários são esses também, mas acham o Bolsonaro fantástico. Falei, que decadência do Rio Grande do Sul, hein? Saber que lá teve Júlio de Castilhos, Borges e Medeiros, bom, e aí vai passando, né, por todos aqueles, passar por Assis, só na República Velha, Assis Brasil, João Neves da Fontoura, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, meu Deus, né, que você pega aquela, e a turbulência da luta política e sanguinária, ver o que foi a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, depois passar por 1923, o Pacto de Pedras Altas, e depois a União, a Frente Única Gaúcha, que vai dar na eleição como candidato único do Getúlio, como governador, né, em 28, e depois a formação da Aliança Liberal, e depois o castilismo no poder no Rio de Janeiro, né? Porque o Getúlio é produto do castilismo e tal. Então, eu pensando todas aquelas coisas, vendo o que os empresários falaram, as pessoas assim também, como eles são, assim, chão, a reflexão primária, não há nenhuma reflexão elaborada, incrível primarismo tal. Mas para voltarmos, e não perdemos o fio da meada, do Zema, o Zema, as grandes crises da República, para voltarmos desde 1889, que Minas está presente, mas ela é parte ativa, né, na solução dessas crises. Né? Poxa vida, 1930, vamos lembrar a participação de Minas na Aliança Liberal, lembrar de Antônio Carlos, e lembrar no governo Vargas, 30 a 45, o número de ministros mineiros e no aparelho de Estado, o número de mineiros. Né? Poxa vida, quem ficou mais tempo ministro da Educação? Gustavo Capanema. Quem era o seu chefe de gabinete? Um sujeito que não tem importância. Carlos Drummond de Andrade. Sim, e aí você vai começando a ver todos os mineiros no aparelho de Estado. Tal. Então, e que geração, hein? Você pega o pessoal dos anos 20, anos 30, parte disso está retratado no maior memorialista brasileiro, Pedro Nava, começa com o Baú de Ossos, né, há uma sequência, puxa vida, vai indo, o Chão de Ferro, o Círio Perfeito, etc., o Galo das Trevas, e por aí vai. Né? Então, quando você vê aquilo, poxa, Minas, a qualidade, né, que você tinha da literatura, da política, da intelectualidade mineira, da visão de mundo, lembrar essas grandes figuras, né, e a concepção que elas têm de Estado, de nacionalidade, putz, a vida, né? E como esse Estado se constrói em 30, a questão da cultura, o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? Todos os braços do MEC, e Minas participando, puxa, relevante, o pessoal gozando muito do Benedito Valadares, etc., mas ele, no fim, é o que por mais tempo, se eu não estiver errado, governou Minas na história, né? Porque no Império os presidentes de província realmente ficavam muito pouco tempo, havia uma rotatividade muito grande, mas pode ser, não sei, estou chutando de memória aqui, ao menos o período que ele fez isso já nos anos 30, né, que eu estou me referindo. Então, puxa vida, e as figuras de 45 para frente, e a banda de música, a UDN, a União Democrática Nacional, e a banda de música, e a presença mineira na banda de música, e muitas vezes o mineiro que já estava na capital, no Distrito Federal, né, muitas vezes eleito para o Distrito Federal,
mas a sua vinculação é com Minas Gerais. Aquelas grandes figuras, vamos passar por Adalto Lúcio Cardoso, passar por Afonso Arino de Melo Franco, etc. Podia listar todos aqueles, né, que eu já falei, tantos outros que não são de lá, como Carlos Lacerda, como Aliomar Baleiro, etc. Né? Um vem da Bahia, outro da Guanabara, Rio de Janeiro, depois Guanabara, e depois Rio de Janeiro outra vez, e por aí vai. Né? O que eu estou dizendo? A pobreza dos quadros de Minas Gerais é um negócio... Fabito Zema, o Zema é governador, é patético. E aí ele diz que Bolsonaro está sendo perseguido. É inacreditável, é inacreditável. Quando você vê isso, você fala assim, não, não dá. Isso quando nós suplantamos 350 mil mortos, isso quando ontem ele quase que vai comemorar essas mortes em São Sebastião, ali no Distrito Federal, uma região lá muito pobre, né, de moto, né, sem máscara, fomentando aglomerações, não utilizando do álcool gel, nada, nada, e dizendo esses absurdos. Ele continua conspirando contra as instituições, né? Atacando o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele tem medo. Essa CPI ela é importantíssima, porque ela vai permitir a transparência das ações do governo federal e dos governos também, estaduais e municipais. Mas o cerne, claro, das questões e pelo volume de recursos passa pelo governo federal. O presidencialismo no Brasil tem muito poder, nós vamos ter que discutir isso, né? Depois de passarmos por todo esse momento que nós estamos vivendo. E essa CPI vai adentrar nessa, vai ver como é que esse dinheiro foi gasto, por que quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses lá em agosto, por que o governo sequer respondeu, por que não entrou no consórcio da OMS, viu um consórcio de vacinas, o Brasil foi convidado, não entrou, o Brasil não quer quebrar as patentes, que é uma outra discussão que a China, por exemplo, defende em outros países, e o Brasil não, esse governo criminoso, esse que os empresários quarta-feira foram nesse jantar demoníaco, por educação, por educação, né? Então, a questão toda, quando você vai passando por tudo isso e vai vendo as sequelas que a Covid-19 vai deixar, né, no campo da economia, no campo da história pessoal, na educação, as sequelas da pandemia, na educação, as sequelas da pandemia nas pessoas que conseguiram sobreviver, com que dinheiro vai continuar comprando os remédios, como é que vão fazer fisioterapia, e aqueles que vão ter essas sequelas até o final da vida, né, de várias graduações, essas sequelas, e aí a importância do SUS, como é que nós vamos ter de criar quase que uma fração do orçamento da União, do SUS, né, apontar para o Ministério da Saúde, dedicado às sequelas da Covid-19 no campo da saúde, mas tem também as sequelas no campo da economia, no campo da educação. Puxa vida, isso é importantíssimo, isso está aí, está colocado, né? Mas não, ele foi comer frango, né? E foi numa padaria, foi comer frango numa barraquinha lá e foi falar com os venezuelanos, coitados, atônitos, né? Os venezuelanos com máscara e o Bolsonaro e sua catera, sua malta, todos sem máscara. E falando aquelas coisas, os venezuelanos não tinham a mínima ideia de quem é o governo de São Paulo, nem sabe como é que se divide administrativamente o Brasil, quem é o governador, quem é o patife, como ele falou, não tem a mínima ideia. Ou seja, o domingo, ele estava, outra vez, ele estava fazendo o quê? Zombando, um escárnio, ele debocha das mortes, ele debocha. Ele podia reunir as famílias, né, e falar o que as famílias mais pobres, que perderam muitas vezes aquele que sustentava a família, o arrimo da família, perdeu, morreu. E aí, como é que essa família vai se manter? Né? Sabe, tentar ter um diagnóstico disso. Mas como é possível pensar em diagnóstico num governo que sabotou o recenseamento, que não vai ter recenseamento, o censo, melhor dizendo, seria em 2020, não teve pelas razões conhecidas, seria em 2021, cortou os recursos, nem em 2022 poderá ser-lo. Quer dizer, sem o censo, você não consegue estabelecer políticas públicas, porque você não tem um retrato do país, né? E deveria ter um retrato agora da Covid. O que aconteceu na pandemia? Saber os locais, quem mais foi afetado, né? Começar a pensar programas para isso. Nada, não tem programa econômico. O Guedes vai sair.
vai sair, tá louco, e o Campos Neto, aquele que também foi sem máscara no jantar demoníaco, que deve substituir. Ele está arrumando só um pretexto, o Guedes, para poder sair como ar de liberal, tal. Não fez nada. Como nós falamos, ele é um personagem do Eça de Queiroz, né? Era um incompetente, basta ver a tragédia que está a economia brasileira. Nem orçamento nós temos. E já estamos no mês de abril, abriu o orçamento para janeiro. É inacreditável, é um caos. Então, se você passa o conjunto do país, não tem nada que se sustenta. É um negócio assim, desesperador. Quando você olha tudo, você olha a questão da dívida pública, né? Olha a questão do câmbio, né? Passa pelos problemas da infraestrutura, que são graves, não é o falastrão do Tarcísio, que inaugura a bica, estrada de 6 quilômetros. É uma palhaçada, nós temos problemas gravíssimos, né? E toda a questão da saúde pública, o meio ambiente, com aquele responsável, né? O Itamaraty, que agora deu uma melhoradinha, que tem um sujeito que parece não ser extremista, mas continua a base extremista, inclusive aquele supremacista branco, que fez o símbolo do supremacista branco, que até hoje não foi demitido do Itamaraty, né? Portanto, a situação é muito grave e nós vamos empurrando de semana para semana. E o número de mortes, se nós tivermos essa média diária catastrófica, nós vamos terminar o mês de abril, 400 mil mortos. 400 mil mortos. E aí os empresários vão jantar com ele, assim como jantaram com Hitler, né? Assim como jantaram com Mussolini. Vão jantar com o nosso nazifascista aqui, né? Ainda bem que não leu nem Hitler nem Mussolini, senão nós estaríamos em situação pior com o Bolsonaro por educação. Sim, isso tem outro nome, covardia, falta de caráter, não ter vergonha na cara, não ter a noção de pertencimento, que fazemos parte de um mesmo país, né? Isso é uma coisa tenebrosa tal, mas é o que temos. Né? Nós vamos ter de mudar. Eu espero que a CPI vai ter um papel muito importante, agora cabe a nós, né? Continuar essa pressão junto ao Congresso Nacional, né? Nós temos todos os instrumentos. A pandemia cria uma dificuldade, mas as redes sociais têm uma possibilidade de construir, né, um movimento para retirar esse criminoso da presidência da República. Como eu disse essa semana algumas vezes, o contrato social, no sentido do século XVIII, estabelecido, o contrato social foi rompido pelo criminoso Bolsonaro. Nós temos, portanto, nos ensinos filósofos do século XVII, especialmente do século XVIII, nós temos direito à rebelião. E a rebelião no século XXI entende-se pela utilização da Carta de 1988. Ela está aqui, ela é perfeita para isso. Agora, precisamos usá-la rapidamente. Não adianta só ver o governo desmilinguir, basta ver a pesquisa Exame Ideia agora dessa semana. Né? Mais de 50% de 51,5% de ruim péssimo e 24% de ótimo e bom. Portanto, o ruim péssimo é o dobro do ótimo e bom. E vai continuar a curva crescendo do ruim péssimo. A socioeconômica ela vai se agravar cada vez mais. Já estão falando para o mês de maio, porque esse auxílio emergencial é insuficiente, gente do governo, hein? Eu já recebi essa informação, gente do governo falando que vai ter saques. E ele quer os saques. Ele quer os saques e já disse, insinuou que será que as Forças Armadas têm contingente suficiente para proteger o comércio? Ele quer o saque, porque, evidentemente, eles vão montar uma situação meio de guerrilha de saques que não vai dar para você, inclusive, porque as Forças Armadas não foram treinadas para isso. E aí ele vai querer o quê? Usar as PMs e passar por cima da autoridade dos governadores. Registrem que vocês estão ouvindo isso aqui. Né? Como outras manobras que ele fez, eu cantei a bola aqui e ele fez. Né? Como outras questões no campo econômico iam ocorrer, e ocorreu. E o primeiro lugar que vocês ouviram foi justamente aqui. Né? Ou seja, ele está empurrando. Se nós fecharmos o mês com 400 mil mortos, com essa economia em frangalhos, ele vai dar mais um passo à frente. Os ataques sucessivos ao Supremo Tribunal Federal que ele está fazendo, são ataques sucessivos, é para desgastar a Suprema Corte e fazer com que ela tenha medo, receio de decidir as questões no campo constitucional. E qualquer assunto constitucional para esse governo, o governo será lá derrotado. E por quê? Porque é um governo que conspira contra a Carta Cidadã, contra a Constituição Cidadã de 1988. A questão toda é essa. Portanto,
É difícil, fechamos uma semana com 21.172 mortos e ele continua zombando dos 300 e estamos atingindo já 300, suplantamos 350 mil, chegando infelizmente à marca de 354 mil mortos. E nesse ritmo teremos 400 mil no final desse mês. O Brasil hoje é o centro mundial dessa pandemia, um colapso do sistema de saúde e a cada dia a economia em situação mais grave. E ele, em momento algum, mostrou que está à altura do cargo. Ele é um psicopata, é um genocida, é um psicopata, né? É alguém que conspira contra as nossas instituições, é verdade, né? É um criminoso, é peculato, porque ele desvia dinheiro público, ele é um ladrão, numa linguagem mais vulgar, porque peculato é desvio de dinheiro público, e a pergunta é até quando ele estará lá? Ele estará lá até quando nós não nos mobilizarmos. A mobilização nossa levará necessariamente ao processo de impeachment, ou a um impeachment rápido ao estilo novembro, volto a dizer, novembro de 1955, ou esperar a renúncia, que é uma possibilidade, ao que eu já cantei essa bola aqui há meses. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, estou entre 601 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e sempre digo, indica a uma amiga, um amigo. A nossa perspectiva é a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição, das liberdades e da democracia, e o confronto aberto com o governo nazi-fascista de Jair Bolsonaro. As entrevistas, né? Postamos a última com o senador Alessandro Vieira, amanhã estamos com 2 entrevistas, temos entrevista na terça, na quarta, na quinta, sempre no sentido plural, democrático, né, para encontrar uma saída para esse momento da crise mais grave, na minha leitura, do Brasil republicano. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial e na plataforma de cursos, né, tem lá www.cursodovila.com.br, tem os 3 cursos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã, sem perder as esperanças, hein? Nós vamos sair dessa. Agora, precisamos ter disposição de luta, sentimento de pertencimento, né? E coragem, né? Eu acho que isso sempre o Brasil teve nos momentos de crise, e tem de ter agora e teremos. Até, nos encontramos amanhã.